Ok, boa noite. Vamos começar mais um encontro. Vamos hoje conhecer o jogo do louco. Esse sistema de leitura, o jogo do louco, ele foi apresentado por vários livros do Raj Banzaf, mas eu peguei o último livro que eu tenho dele, que é o livro do Tarô, editado pela editora Pensamentos. Eu tenho a 11ª edição, de 2013. Com certeza ele tem outros livros, inclusive eu tenho outros livros dele que aparece no mesmo jogo, então ele editou em vários livros o mesmo jogo, tudo bem, sem problema, mas eu peguei essa como referência. E seu procedimento o procedimento do jogo do louco, ele é bem simples, embora a sua análise demande um pouco de atenção, tá bom? Então vamos falar um pouquinho, depois eu vou explicando com mais calma. O jogo reflete a evolução cronológica de um determinado assunto. Ao mesmo tempo, mostra onde o consulente se encontra no processo de evolução, representado pela carta do bobo ou a carta do louco, né? Dependendo do baralho. Mostra as contradições, os avanços, os retrocessos, recomeços, equívocos e descaminhos que tomamos ao longo de um processo. Então, o que acontece? O jogo do louco ele é composto por total de 13 cartas. Né? São 13 cartas. A carta do bobo, ela representa o consulente ou a consulente ou a situação, tá? Em questão da pergunta. E ela vai nos posicionar. Aonde ficar a carta do bobo ao longo dessas outras 12 cartas vai representar o quanto nós andamos na situação. Se o bobo saiu na primeira posição, significa que aquela situação nós não cumprimos ainda aquela tarefa. É como se a gente estivesse no começo de um ano letivo ou no começo de um ano contábil e temos de passar durante aquele período inteiro. Ele não é, a contagem desse tempo, ele não é cronológico. Então, não é uma contagem de meses, dias ou anos. É um posicionamento sobre tarefa. É como se fosse assim, gente, uma lista de checklist. Você está uma lista de compras, tá? Vou dar um exemplo bem corriqueiro. Você está com uma lista de compras. Você pode fazer as compras da seguinte maneira. Você vai lá, pega o feijão que está na seção dos cereais, depois você vai lá, pega o refrigerante que está exatamente na outra ponta do supermercado, depois você vem, pega o macarrão que está no meio, depois você lembra que tem de comprar o queijo, você vai para o laticínio, e aí você, você poderia ter feito as suas compras em 1 hora e levou 4 horas para fazer as compras, porque você rodou o supermercado inteiro durante várias vezes. Você também fez a tarefa, você também fez a lista de compras, mas só demorou mais tempo. O que mostra esse jogo é isso. Naquela lista de 12 etapas, 12 passos, 12 condições que eu tinha de cumprir, cada arcano vai representar uma energia. Se eu cumprir bem todas essas energias, se eu fiz a tarefa direitinho, desses 12 etapas energéticas, aquela missão está cumprida. Pode ser qualquer coisa, gente. Por exemplo, eu tenho um desejo, ele traz para nós a evolução de um desejo ou de um processo. Ele é uma evolução. Ele, voltando a falar, ele não fala em tempo cronológico. Ele não fala no tempo cronos, do relógio, do dia, mas ele fala energético. Então, o que eu estou me dedicando, interagindo com aquela situação. Então, por exemplo, uma pessoa que deseja ir para fora, morar fora, ou fazer uma pós-graduação, e para isso ele precisa ter algumas etapas. E ele não está conseguindo cumprir, ele faz esse jogo, ele vai ver, caramba, ele está no início do jogo, ele andou 2 casas, ele andou 3 casas, ele andou 10 casas, está faltando 2 casas, ou ele já andou as 12 casas e a posição do bobo está na última etapa. Isso quer dizer que ele já está dali, o caminho já está aberto. Algumas vezes, algumas pessoas perguntam, essa pergunta normalmente é corriqueira, para pessoas que fazem concurso. A pessoa fez o concurso, foi aprovado, conseguiu a pontuação. Em alguns casos, já tive casos que a pessoa ficou dentro do número de vagas, tinha lá 100 vagas e ela ficou lá no número 80, mas ficou dentro dos 100. E teve outros que ficou classificado, mas ficou
fora das vagas inicialmente estabelecidas. Esse jogo também vai te dar uma cronologia. O que está acontecendo para você ser chamado? O que você precisa mexer? O que você precisa trabalhar em si? Quais são os bloqueios? Quais são as energias que estão impedindo que você alcance, que você consiga aquele objetivo? E esse é o grande barato e a grande sacada do jogo do louco. O procedimento inicial é o de retirar o arcano, o bobo. Você vai pegar o seu baralho, tem 78 cartas, você vai achar o bobo dentro do tarô e você vai separar. Certo? Porque ele obrigatoriamente tem de fazer parte do jogo das 13 cartas. Feito isso, você vai embaralhar as 77 cartas restantes. Embaralhou, vai cortar o montinho igual você faz normalmente e vai pedir para o consulente tirar 12 cartas. Tá bom? Tirou as 12 cartas, você recolhe as cartas que estão na mesa aberta, faz um montinho, separa no cantinho, pega a carta do bobo, que estava separada, junta as 12 cartas que o consulente retirou, não importa, nesse momento não importa a ordem, e embaralha de novo até que o bobo se misture às 12 cartas. Separa, faz o corte, normalmente como se estivesse fazendo um jogo normal. Abre em leque e pede para o consulente tirar as 13 cartas, porque são as 12 que ele tirou, mais a carta do bobo. Então ficou 13 cartas. Quando o consulente faz a tirada agora do bolinho de 13 cartas, agora vale a posição. Então a primeira carta que ele tirou do bolo é a carta número 1, está na posição 1. A segunda na 2, a terceira na 3, isso vai repetir até a 13ª. Tá? Com as cartas posicionadas, viramos todas as cartas e procuramos a posição do bobo. Onde está o bobo? Porque, como eu falei para vocês, o bobo ele vai situar o consulente ou a situação dentro da pergunta. As cartas que se encontram antes do louco representam o passado. As cartas que vêm a seguir simbolizam o futuro. E o próprio louco é um ponto que representa o presente. Se o louco for a primeira carta, isso indica que o consulente está no estágio inicial de um processo. Caso ele esteja na última arcano, isso denota que está terminando uma fase de importante experiência na vida. Então, ele está terminando, gente. É igual aquele negócio. Está terminando, mas não terminou. Isso tem que ficar claro. É igual você faz a faculdade, mas não entrega o trabalho final. Ou você faz o trabalho final, mas não entrega ou não passa na banca. Você não consegue o diploma. Você está ali nos finalmente e tem de concluir com êxito. Então é legal, mesmo ele estando na 13ª posição, ele tem isso é um excelente posicionamento, porque aquelas etapas foram vencidas, mas tem que ser feita uma análise de tudo que foi visto, vivenciado, para ver o que ainda falta, qual a rebarba, qual é aquele restinho que está no fundo da panela, que ainda precisa ser feito pelo consulente para que ele alcance, ou ela alcance a vitória. A maior dificuldade dessa leitura é que as posições individuais não possuem significado específico. Vou explicar isso. Assim sendo, cada carta deve ser interpretada em conjunto com a anterior. Esse sistema de exposição é um belo exercício imaginativo e intuitivo, principalmente para aqueles que têm uma visão enrijecida do significado dos arcanos. Tem muitas pessoas, e isso é normal, super normal, no início do aprendizado, de dar uma decorada. O arcano tal significa tal coisa, arcano tal significa tal coisa. Isso é normal, porque foi o método que nós aprendemos a estudar no colégio lá, do colégio formal saturnino, tá bom? Só que o tarô não é assim. O tarô, ele usa a nossa imaginação, ele usa as imagens, ele usa os nossos conhecimentos. Quanto mais conhecimento nós tivermos, melhor faremos nossa leitura. O que significa que as cartas não têm posição? Ela, diferente dos outros jogos, por exemplo, que na carta de jogo de 3 cartas, que fala presente, passado e futuro, nesse jogo não fala isso. O que ele delimita é o que está à esquerda da carta do bobo é passado e o que está à direita é futuro. É só essa delimitação.
As cartas do passado, todas podem estar agrupadas no mesmo momento. Ele pode estar vivendo todas as energias daqueles arcanos simultaneamente. A carta que está mais próxima do arcano ou a que está mais distante, isso não necessariamente não implica dizer que ele só vai viver aquela energia no final. É só uma metodologia que as cartas ficam uma do lado da outra. É como se, vocês podem imaginar assim, ó, como se fosse uma esfera, né? Uma bola. O arcano representando o presente está no meio e as outras cartas elas estão na periferia dessa bola. Todas estão à mesma distância do arcano, todas estão influenciando simultaneamente o arcano. Enquanto nós não temos uma tarefa cumprida, nós estamos no jogo. E se a gente chegar por isso que eu falei a importância de entender a 13ª posição. Se a gente chegar no final e chutar o pau da barraca, a gente perdeu aquela energia. É como se tivesse digitado um texto no Word e não salvou, acabou a luz, perdeu o texto. Tem que digitar o texto tudo de novo. É a mesma coisa. Tá bom? Ou você está num jogo de futebol. Você jogou bem os primeiros tempos, jogou bem o segundo tempo, tem uma prorrogação, aí chegou no finalzinho, você chuta o coleguinha e recebe o cartão vermelho. Perdeu. Você perdeu, o seu time perdeu, foi desclassificado. Todas as energias estão simultâneas. Por isso que é interessante a gente entender o que foi vivido, por se alguma coisa que foi vivido ainda ficou, porque às vezes fica uma mágoa, um ressentimento, um desentendimento, e isso precisa ser compreendido pelo consulente e trabalhado, e aquilo que ainda não foi experienciado ou está sendo experienciado, porque isso quem vai te dizer é o consulente. Por exemplo, se a carta do bobo está na posição 5 e você tem 7 cartas para frente, ele pode dizer, por exemplo, para você que no que você for explicando as energias, ele pode dizer para você que ele está vivendo a energia dos 7 arcanos que tem para o futuro, ele pode estar vivendo de 3, ele pode estar vivendo de 4, ou ele pode estar vivendo a energia dos 7. Se ele está vivendo hoje a energia de 3, ou 4, ou 5, isso quer dizer que aqueles 2 que sobraram, no exemplo que eu estou dando, ele vai vivenciar um pouco mais para frente. Mas nós vamos já prepará-lo para que ele possa vivenciar bem essa energia. Tá bom? Vamos continuar. Quando eu, Alessandro, faço esse jogo, eu gosto de entender inicialmente os arcanos que estão bem do lado da carta do bobo, à esquerda e à direita. Porque mesmo entendendo que não existe esse tempo, né, e que não existe uma hierarquia, as cartas que estão coladinhas, pela prática, me trazem sempre Isso é da prática, tá bom, gente? Isso não é do método. A minha prática com o tarô me mostrou que essas cartas que estão exatamente coladas com o arcano refletem as energias com que ele está lidando com maior contato, ou naquele momento ele está lidando mais. Então, para mim, é sempre interessante entender um pouco qual é a psicosfera que o consulente está vivendo. Essa interpretação não é estática, uma vez que as cartas podem estar agindo em conjunto, já falei sobre isso. Neste caso, o tarólogo vai precisar entender, e aí vocês vão precisar entender, se as cartas que estão à esquerda e à direita, se as cartas são complementares, se elas falam uma com as outras, se elas reforçam uma ideia, se elas são opositoras, né? Se a historinha é contada, como é que está sendo contada essa historinha, né? Então, por exemplo, se são complementares, como cartas do mesmo naipe, cartas que têm números que são mesmo número. Então, por exemplo, saiu as 4 cartas do número 7. Saiu 3 cartas do número 5. Peraí, então a referência do número 7, isso tem um peso. Aí nós vamos entender sobre a numerologia do número 7, o que peso está trazendo nesse jogo. A do número 5. Existe muito ás, existe muito carta da corte. E aí nós vamos entender, tá bom? Esse jogo vai exigir muita intuição para entender a relação que está ocorrendo entre as cartas e a mensagem que o jogo deseja passar. Podemos ver esse jogo como uma história, com começo, meio e fim, onde o bobo posiciona o consulente que está na posição no meio da história, tá bom? Talvez fique mais fácil de entenderem o jogo como se fosse uma historinha. Por exemplo, a historinha de um dia. Acordei, tomei café, fui trabalhar, almocei, voltei para o trabalho e tal. Ele tem uma história.
A historinha do jogo, ele também vai contar uma história. É uma história e a posição central dessa história é o nosso arcano, o bobo. Então, vamos a um exemplo prático para consolidar a teoria. Deixa eu tirar um negócio que está na frente. No exemplo do jogo passado, dos 4 planos de existência, isso é um jogo que nós encontramos há 2 semanas para trás. Na semana retrasada, nós fizemos esse jogo. E aí, eu aconselho vocês, vai ser enriquecedor se vocês ouvirem novamente esse jogo, tá? Ouvirem novamente esse jogo e, na sequência, ouvir esse jogo aqui, porque as perguntas, eu tô completando nessa pergunta desse exemplo de hoje, o do jogo passado. Eu vou pedir para fechar o áudio, por favor. Então, vamos lá. No exemplo do jogo passado, dos 4 planos de existência, vimos que o aprendizado do consulente não foi alcançado. Vamos dizer que o consulente desejasse uma visão do quanto ele havia evoluído com o convívio do parente que retornou ao seu convívio. Então, para quem não estava lá ou para quem se esqueceu, eu vou explicar a situação. Eu dei um exemplo, que é uma situação real que está acontecendo em vários lares, devido ao Covid. Muitas famílias estão recebendo parentes adoecidos ou que tiveram problema financeiro, que tiveram de entregar seus imóveis, e houve está havendo muita necessidade do retorno de parentes ao convívio. Às vezes é os filhos que voltam para os pais, às vezes é os pais que vão para os filhos. No exemplo que nós demos da aula retrasada, eu dei o exemplo que voltou um parente, né, uma mãe, para o convívio da casa do filho, que estava com problema de saúde. E aí a pergunta que foi feita dos 4 planos, lá atrás, no jogo passado, era por que estava voltando isso, esse convívio. O que não foi aprendido? No exemplo do jogo, foi mostrado qual era o planejamento, o que aconteceu, o que aconteceu, se ver o jogo, foi exatamente, a pessoa fez exatamente o oposto do que era para ele ter feito. E aí houve um replanejamento que foi o conselho do tarô. Está lá explicado no jogo. Ponto. Aí vamos supor que esse consulente, ainda inconformado com a situação que ele está vivendo, ele quer se posicionar para ver o quanto falta para ele aprender a lidar com esse parente e pede um auxílio seu. Aí você tem esse recurso do jogo do bobo e vamos tirar essa carta. Tá bom? Esse é o cerne da questão. Como o consulente está no seu caminho de vida, aí nós vamos fazer, como é que nós vamos montar a pergunta? A pergunta é, como o consulente está no seu caminho de vida no relacionamento com seu parente adoecido que retornou ao lar? Então, eu fiz, e foi jogo tirado, não foi escolhido as cartas, tá bom? Então, eu imaginei como se fosse, porque esse jogo, gente, ele serve para nós. Cada um de nós que estamos ouvindo esse jogo diretamente tem uma parcela da nossa personalidade e, se bobear, muitos de nós estamos vivendo esse jogo na prática, no nosso dia a dia, de uma forma direta ou indireta. Então, por isso que o jogo é jogado. Então, eu fiz a metodologia. Separei o bobo, embaralhei as 77 cartas, tirei as 12 cartas, embaralhei de novo e fiz a ordenação. Saiu o bobo na primeira posição. Isso foi do jogo. Então, do jogo é para ser jogado. Desse modo, temos os arcanos abaixo, já na posição correta, contando essa história. Para quem não está familiarizado com o nome dos arcanos, eu fiz no próximo slide um resuminho das posições e os seus respectivos nomes, tá bom? Então, na posição 1 ficou o bobo, na 2 o 7 de paus, na 3 o 5 de paus, na 4 o 10 de ouros, na 5 o 3 de paus, na 6 o as de espada, na 7 o pajem de espadas, na posição 8 a rainha de espada, na posição 9 o 7 de copas, na posição 10 o 9 de paus, na posição 11 o 9 de copas, na posição 12 o 9 de ouros e na posição 13 o 8 de copas, tá bom? Vamos lá, que nós vamos agora começar a interpretação. Eu tenho um hábito e gosto muito, e indico a vocês, ver o tema do jogo. O tema, gente, ele é um briefing, ele é ali um aperitivo do jogo, que por si só, se ele for bem feito, se ele for bem analisado, ele por si só já é uma leitura. Ele já é uma leitura, e para quem faz, por exemplo, quem deseja aprender o tarô
para fazer leituras em trabalhos mediúnicos, né, que tem tempo, né, que você tem atendimento de caridade, né, atendimento de caridade, que você tem um tempo, você não pode ficar horas com o consulente, e você tem ali 20 minutos, 25 minutos para poder resolver uma questão. A análise do tema ele é fácil e é eficiente para você entender a situação e já dar um aconselhamento para o consulente, tá bom? Então vamos lá. Qual foi essa análise aqui? Primeiro, nós não temos outros arcanos maiores além do próprio bobo, que já faz parte do jogo. Então, o bobo sempre vai fazer parte desse jogo, então a gente não tem outro arcano maior. Isso indica que os processos e bloqueios para uma convivência pacífica são mais brandos e circunstanciais. A quantidade de energia retida nesse processo são menores, se comparado à presença maciça de arcanos maiores em um jogo. Então, se eu comparasse aqui, vamos supor, se eu tivesse aqui 5, 6 arcanos maiores, nossa, seria muito difícil para esses dois fazerem a convivência, porque a quantidade de energético que demanda os arquétipos dos arcanos maiores é muito maior do que a dos arcanos menores. Por que nós estamos vendo que aqui já deu uma dificuldade para essa dupla, né? Porque o bobo já saiu na primeira posição. Isso quer dizer o quê? Que ele está no início do jogo. Ele viveu com essa mãe durante a sua infância, durante um período da sua vida adulta, mas não conseguiu fazer a tarefa, porque ele não andou nada da tarefa. Ele chegou já numa idade adulta, com o retorno desse parente adoecido, e ele continua na posição 1. E nós vamos falar sobre isso. Olha que interessante. Mas essa ausência dos arcanos maiores e a sua presença maciça de arcanos menores, por si só, não indica facilidade, mas um processo de menor dificuldade. Então, a ausência dos arcanos maiores não indica que ficou fácil, porque se fosse fácil, ele tinha cumprido isso lá na casa quando morava com os pais. Mas mostra que não é tão difícil assim como ele imagina. Temos outra importante informação oferecida pelo tarô. A maioria dos arcanos menores são sequência do mesmo naipe ou complementares. Temos no naipe de paus o 3, o 5, o 7 e o 9. Todos números ímpares, sendo 3 números primos. Mostra uma grande quantidade de energia, de fogo e de individualismo das personalidades, muito autoritárias, individualistas, arbitrárias, mandonas, não havendo barreiras ou limite entre essas energias. Tá bom, gente? A energia o naipe de paus, ele já fala de fogo. O naipe de paus já é fogo. Fogo já é invasivo. Se você coloca fogo no mato, né? Você não tem controle. Esse fogo pode se alastrar e pegar na floresta, pegar numa casa, destruir. Existem vários exemplos práticos, né, em países que têm casas de madeira, como os Estados Unidos, como a própria Austrália, que um fogo mal feito causa um desastre absurdo. O fogo ele é expansivo, ele não tem controle depois que ele acende. E é o maior número de cartas que está ali. Então, as pessoas de fogo são pessoas autoritárias, são pessoas arrogantes, são pessoas mandonas, são pessoas ditadoras, são pessoas autocentradas, são energias muito quentes, são pessoas do conflito. Aonde que entra o individualismo? Nós vamos ver que há um aumento dessa energia do individualismo, porque todos os números são ímpares. E o ímpar já fala, né? Ele não faz parceria. O par faz parceria, né? O 2 é parceria, um mais o outro. O 4 são duas duplas. O ímpar não. Ele é individualista. Sou eu, para mim, eu quero e minha vontade que prevalece. E mais ainda forte, essa personalidade ainda é mais contundente. Quando nós vamos ver, além de ser ímpares, eles são números primos. Só é divisíveis por ele mesmo, por 1 e por ele mesmo, que é o 3, para quem não se lembra da matemática, é o 3, é o 5 e é o 7. Eles só são divididos por 1 e por 3, 1 e por 5, por 1 e por 7. Isso quer dizer, gente, que eles são tipo assim, a minha verdade e estão blindados.
é uma galera meio difícil, meio casca grossa da gente conseguir lidar, porque estão blindados nas suas verdades. E isso, o número, mais o naipe já disse para a gente. Tem de levar esse consulente numa conversa pela compreensão, pelo coração, porque se levar no a ferro e a fogo, esse consulente não vai aceitar. E tá bem desenhado nos números, tá bom? Vamos lá. No naipe de copas, vemos na sequência 7, 8, 9. Olha, interessante, gente. Copas saiu, se fosse um jogo de pôquer, né? Era mais um aí, o cara fazia, ganhava a mesa. Então ele veio 7, 8, 9, veio na sequência. A energia de copas, ela vem se aumentando. Então, assim, eu venho com a energia do 7, depois eu ampliei para o 8, ampliei para o 9, tipo, a vida tentou fazer esse povo se unir, né? Essa mãe e esse filho se atarem, se unirem, terem uma relação afetiva, amorosa, de compreensão. Mas não se deu, não deu. Eu entendo, nessa configuração que os limites, e neste caso, tanto os aspectos positivos, maior número, maior frequência disponível para acionar a energia do amor. Então, nós tentamos acionar a energia do amor na energia do 7, na energia do 8, na energia do 9 não deu, como os aspectos de desafio. O pote da galera estava cheio, estava com dificuldade de se relacionar. Então, ao mesmo tempo que estava disponível muitas taças para serem brindados, para ser comemorado, para ser enaltecido, e a energia do amor que nós temos aqui, se você somar isso aqui, vai dar 15, vai dar 24. 24 vai dar 6. Se tu somar o 7, 8, 9, vai dar 24, que vai dar 6. Que é um número né, o número da perfeição, mas é um número extremamente positivo, né? Houve várias condições de superar isso, e isso não foi alcançado. Vemos essa ideia de limite extrapolado novamente no naipe de ouros, que temos o 9 e o 10, novamente uma sequência, trazendo a ideia dos limites físicos, orgânicos, dos valores dessas relações já estarem se desgastando, indicando que o processo retornará ao arcano As. Isso é, uma nova experiência na matéria juntos para novo aprendizado. Eu falei aqui bonitinho, mas o que eu quis dizer, gente, que não foi aprendido e essa nova experiência na matéria vai voltar junto. Vai morrer um, depois vai morrer o outro, vai, né, nos seus tempos devidos, e vão voltar numa outra encarnação para conseguir ajustar. Não fizeram a tarefa, vai ser obrigado a voltar numa outra vida. Porque o As de Ouros, ele fala sobre isso, né? Ele vai falar do retorno na matéria, é o início da matéria, porque o naipe de Ouros, ele fala sobre matéria, né? Matéria, corpo físico, recursos e tal. Já que não aprenderam nessa oportunidade, então vamos lá. Como é que eu cheguei a essa conclusão do As? Porque o 10, gente, na numerologia ele vai do 1 ao 9. O 10, ele retorna ao 1. O 10 é 1 mais o 0, que é igual ao 1, que é o As de Ouro, que representa a matéria, o corpo físico, posses e recursos. O naipe de espadas, nós vimos que nesse jogo dos arcanos menores saiu os 4 naipes, né? No naipe de espada, mostra também que está uma energia bem aguerrida, né? Vemos as 3 cartas juntas na sequência: o As, o Pajem e a Rainha de Espadas. Podemos dizer que pelo As há muitas palavras afiadas e contundentes sendo emitidas pelo Pajem, que eu representei como sendo filho, né? Porque está dentro da energia, está colado ali, ele tem uma representação da criança. Dentro dos arcanos menores, dos arcanos da corte, ele teria essa representação, né? Seria aquele filho ainda infantilizado, né? Por que infantilizado, gente? São processos que a gente não conseguiu levar. Se a gente tivesse conseguindo levar, a gente não estaria brigando, né? E em muitos aspectos, quando nós nos ferimos, nós somos infantis. Perceba na posição do pajem, que está na carta do lado do As de Espada, que é o menininho de vermelho com a calça amarela e a manga da camisa amarela, que ele está com uma espada batendo no ar. Ele está ali numa posição, não se aproxima de mim que eu vou te cortar, né?
eu vou me defender, eu vou fazer de tudo para me defender. Essa análise inicial já seria suficiente para um diagnóstico inicial das relações vividas, mas vamos nos aprofundar um pouco mais para poder melhor ajudar, tá bom? Então, nesse primeiro, esse briefing, né, esse tema do jogo, já seria o suficiente para nós entendermos aí as relações das cartas dos arcanos e fazer uma orientação, né, uma orientação sobre as energias que estão atuando. Mas vamos mandar um pouquinho mais com essa informação. Vamos à interpretação mais formal. A posição do bobo no início do jogo indica que o tempo passou na convivência deles, mas não houve grande avanço no aprendizado mútuo. Vemos logo na partida duas cartas indicando muitos conflitos, desentendimentos, opiniões muito fortes e opostas, representada pelo 7 de paus e pelo 5 de paus. Observe, gente, que o 7 de paus, a pessoa está numa posição elevada e está tentando defender a sua posição, e tem outras 6 pessoas tentando derrubar, tentando bater na perna dele, tentando dar-lhe uma rasteira, e ele, por sua vez, está batendo no de baixo. Isso representa, como o paus vai estar representando o fogo, a fala, as interações, as relações, e também fala da espiritualidade, nós vamos estar com esses acessos, tanto físico quanto espiritual, esses conflitos. Tanto a 7, se você olhar a carta da 7 como a carta da 5, as duas denotam conflitos. Certo? Sendo que a 5 ela vai demandar demonstrar e demandar um conflito mais aberto, mais campal. Você está vendo as pessoas que estão se degladiando contigo. No 7, você não vê. Então, nessa carta, né? Então, você vai ver que vai existir influências externas, por exemplo, parentes, pode ser irmão, pode ser o pai, pode ser tios, pode ser a cônjuge desse homem, vão ser pessoas externas ao conflito que vão estar botando lenha na fogueira, influenciando. E também pode ser do plano espiritual, uma vez que a carta de paus também fala de espiritualidade. O número 7 representa o número dos trabalhadores na espiritualidade, mais um reforço para a gente achar que também teve ação, não só física, como espiritual. Tá bom? Representados pelos inimigos que não são vistos na carta, e também por pessoas encarnadas que interferiram muito na relação, já conturbada dos dois, colocando fogo no parquinho, por assim dizer. O 5 de paus é um indicativo forte de desavença, e essas desavenças podem ter sido influenciadas fortemente por uma demanda financeira, além do que é suportado pelo filho, representado pelo 10 de ouros, que está do lado do 5 de paus. Tá bom? Então, o 10, gente, ele lembra que eu dei exemplo no slide anterior. O 10, ele já extrapolou. O 10, numa posição positiva, ele vai representar uma felicidade plena, mas numa posição de desafio, ele vai representar que ruiu. Aquela relação, ela extrapolou os limites, ela já desmoronou. Ele ultrapassou o limite do aceitável. Todos os 10. Os 10 de pau, os 10 de espada, 10 de copas, 10 de ouros. Que, por sua vez, quem é por sua vez? O filho. O filho, por sua vez, queria sair dessa situação e tomar o mundo. Está representada na carta do 3 de paus, que está do lado da carta do 10 de ouros. Olha a historinha sendo montada. Se vocês pegarem na mão a carta do 3 de paus, você vai ver que lá no horizonte tem vários navios, barquinhos. Essa pessoa, né, e ele até a mesma túnica, ele usa uma túnica vermelha, o 3 de paus, e o menino que está tentando se defender lá no 5 de paus também usa uma roupa vermelha, né? O pajem usa uma roupa vermelha, o 9 de paus usa uma roupa vermelha, o 8 de copas, que está na última, usa uma roupa vermelha. Então você vai vendo que o mesmo personagem vai se repetindo e se replicando aí. Né? Na posição do 3 de paus, ele quer um novo horizonte, ele não aguenta mais essa convivência, ele não aguenta mais essa cobrança que é trazida pelo 10 de ouros, ele quer uma liberdade, ele quer sonhar, ele quer viver, ele quer experienciar, ele quer ganhar o mundo, mas tem o compromisso financeiro com essa mãe ou com essa família, né? Com esses parentes, e ele está preso ali, e isso nós vamos ver o quanto isso pesa para essa pessoa estar preso.
Os argumentos intelectuais, as ponderações, as ideias, os pensamentos representados pelo ás, o ás é a quinta carta, ás de espada, não eram bem aceitos, nem por um, representado pelo pajem de espadas, que a tudo refratava e repelia, quer seja por sua infantilidade, birra ou insegurança, ou eram desconsiderados pela rainha de espadas, pois afinal, quem sabe mais do que a rainha? Então, lembre-se, o ás de espada vai estar representando as ideias, os argumentos. Também pode estar representando aquelas agulhadas, aquelas indiretas, aquelas aquelas birras que ocorrem nas famílias, que às vezes um vai lá reclama, outro reclama, daqui a pouco a briga começa e ninguém sabe nem por que começou, está representado ali. A infantilidade do pajem, nós já falamos sobre isso, e ele está ali, refratário ao que veio. Então, qualquer coisa que vem, qualquer um que se aproxima, amigo ou inimigo, ele dá com a espada na cabeça dessa pessoa. E a rainha de espada, ela está empoderada. Não, eu estou sentada, está com a espada na mão, está com a mão aberta. Se você quiser, que se ajoelhe a mim. Como é que olha a postura física desses dois arcanos. Como é que uma pessoa que se coloca na posição de destaque, que é a rainha, né, vai se submeter ao pajem? Não vai. E esse pajem inseguro e refratário, né, e birrão e briguento, como é que ele vai ali ceder ao comportamento da rainha? E aí essa retroalimentação desses posicionamentos intelectuais, gente. Aí nós vamos de posicionamento intelectual. E lembre-se que as espadas que aparecem no tarô, elas são de dois gumes. Então, tanto machuca o outro como a si mesmo. Então, todos os comportamentos que foram feitos pelo pajem, representando o homem, né, o filho, e pela rainha, representando a mãe, está ferindo tanto a um contra a outro. Então, esse cerne, e essas cartas estão bem no meio do jogo, como se fosse o cerne da questão, que é intelectual, eles vão se alimentando a discussão mais física, né? mais argumentativas, que está no 7 de paus e no 5 de paus. E os desejos de liberdade imaginados no 3 de paus tiveram um direcionamento para a fuga da realidade desse filho que, que pode ter sido pelo consumo de qualquer substância que o tirava da realidade. Eu vou explicar, isso aqui é bem interessante, é muito bacana entender o tarô, que ele te dá toda a dica sobre doenças e vícios, tá? São várias cartas que falam sobre doença, e várias cartas que falam sobre vícios, e várias cartas que falam sobre outros aspectos da vida, né? Eu vou explicar isso aqui. O 7 de copas, representado por um desenho, por seu desenho, a fuga da realidade dos mundos virtuais, jogos de todos os tipos, consumo de drogas aspiradas ou injetadas. Então, se vocês olharem a carta do 7 de copas, um rapaz tem pé, uma nuvem. Gente, isso não existe no plano material ainda. Vai existir, mas não existe ainda. Quando tem essa fumaça pode ter sido qualquer coisa que seja fumado. Fumado. Pode ser cigarro, pode ser maconha, pode ser crack, qualquer coisa que é consumido que foi volatizado para ser consumido. E os jogos virtuais, os ambientes virtuais, que está na nuvem, né? Está na nuvem os ambientes virtuais. Então, essa pessoa fugiu. Pode ser os ambientes virtuais, pode ser, por exemplo, discoteca, pode ser qualquer coisa, qualquer ambiente ilusório, irreal, que tirava essa pessoa da vida, do convívio com essa mãe. E o 9 de copas, vício por comida, remédios ingeridos e alcoolismo. Se vocês observarem a antepenúltima carta, está lá um homem, né, um turco, bonachão, temos 9 taças. Em outras cartas da sequência do After Tarot, New Vision e Before Tarot, mostra ele comendo, mostra algumas taças derrubadas. Então, quem tem esse conhecimento viu e identificou como processos de excessos ligados a consumo. Então, é tudo que é ingerido. Então, pode ser remédio para dormir,
remédio para acordar, remédio estabilizante de humor, mesmo que seja receitado por médico, não importa. Pode ser consumo de balinha, né? Êxtase, pode ser consumo de álcool, pode ser consumo de drogas injetáveis que precisa ser derretida, né? E aplicada na veia. São fuga da realidade através de meios líquidos ou sólidos que vão entrar no contato no corpo. Então, nós temos ali um reforço. Um reforço desse aspecto da fuga. Tá? Temos na sequência de temos na sequência de cartas as duas cartas que representam diversos tipos de vícios. Falei para vocês agora. Entendo que dificilmente esse filho não fez uso de algo para suportar a convivência dessa mãe. E isso é reforçado pela carta do 9 de paus. Percebe que entre a carta do 7 de copas e a carta do 9 de copas, nós temos a carta do 9 de paus. Esse 9 de paus, ele tem, aqui dentro desse contexto, me traz a impressão do cara estar aprisionado. Ele fez em volta de si uma barreira, uma prisão, e ele mesmo está enquartelado dentro da sua própria situação. Está triste, está com uma pancada na cabeça, está olhando para as outras cartas, a figura está olhando para as outras cartas da esquerda, como se estivesse pensando, caramba, eu quero sair dessa vida, mas, nossa, eu não estou conseguindo. Então, pode ter sido, essa pessoa pode ter tido recaída, ela pode ter começado com um tipo de vício, e aí teve uma tentativa de sair desse vício, pode ter começado com um vício, por exemplo, de cigarro ou de maconha, e ter ido para uma sequência de um outro tipo de vício, do alcoolismo, ou da comida, ou dos remédios de humor, para tentar lidar com essa situação. Tá? Percebe a indicação do desenho representando uma pressão, uma cerca ou limitação ao acesso e na circulação. Esse filho ficou por muito tempo preso a esse círculo de prisão autoimposta, mas conseguiu sair dessa situação. E isso é representado pela carta do 9 de ouros. A penúltima carta é o 9 de ouros, que mostra ali a vitória sobre os desejos da matéria, a libertação dos sentidos, representado pelo pássaro na mão da dama. Tá? Se vocês olharem a carta de perto, vocês vão ver que na cabeça do falcão tem ali uma toquinha que ele não está vendo. Então ele está liberto, mas não plenamente liberto, tá bom? Ele não está enjaulado, mas ele ainda tem as percepções sensoriais, ainda não está totalmente livre. Essa carta, de um modo geral, ela fala sobre o controle dos nossos impulsos. Qualquer carta que apareça animal, a carta da força, a carta do eremita que aparece, às vezes aparece um lobo, às vezes aparece uma cobra, uma coruja, ele vai falar do controle dos nossos aspectos mais animalizados. A carta da rainha de paus, rei de paus, que aparece gato, vai falar também desse aspecto e outros aspectos também que representa o gato. Já estamos terminando. Muita coisa já foi vivida pelo consulente, mas a tarefa precisa ser feita. A última carta tem algumas semelhanças com a carta do bobo e eu gostaria de ver essas semelhanças junto com vocês. Olha que bacana que nós vamos fazer agora um bate-bola entre a primeira carta, que seria a proposta, e a última carta, que seria o resultado que a pessoa está vivendo aí nesse momento, tá bom? Nas duas está sendo feita uma jornada. Você pode ver que os dois estão caminhando. Tá? Nas duas, só uma pessoa. É individual esse caminho. Uma tem o dia e outra a noite. O dia e a noite se completam. Né? O bobo está ali sobre o consciente e no 8 nós estamos sobre o inconsciente. O bobo está feliz, de peito aberto para a vida. O 8 de copas, o homem está triste, com as costas curvadas pelo peso da vida. No bobo, ele carrega o cajado nas costas de forma leve. Não pesa nas costas dele, está tranquilão ali. Tá bom? No 8 de copas, ele já usa o cajado já para se apoiar, porque se largar o cajado, ele cai. Porque a vida para ele é difícil, é pesada. No bobo, ele carrega a sua trouxa de forma despreocupada, solta. No 8 de copas, ele arrumou cuidadosamente todos os processos dolorosos
que sentiu ao longo da convivência com a sua mãe e deixou dentro das taças o fel que sentiu em seu coração. Perceberam? Aí fica para vocês a pergunta. Perceberam qual era a proposta do início da jornada e como está o consulente ao final da jornada? Então, vamos sugerir a ele mentalmente, aqui já vou entrar para vocês, a leitura acabou, né, no slide anterior. Já estava ali finalizada e tal, a leitura em si do tarô. Mas eu não gosto de dar para o cara, para a pessoa, uma posição difícil e não tentar ajudar essa pessoa a lidar com o processo. Então, eu estou passando aqui o que eu faria numa situação dessa. Então, vamos sugerir a ele que mentalmente derrame sobre esse rio que está na carta do 8 de copas, rio de água doce, todo o conteúdo das taças que o aprisiona ao passado, de dor e mágoa das relações familiares e que se liberte. E, erguendo a cabeça, possa reconhecer a sua divindade e ver o sol que nasce por trás da lua. Na própria carta, se vocês olharem, o sol está nascendo por trás da lua. Fosse ali um eclipse lunar. Indicando que, por mais difícil que possa ser a jornada, Deus está sempre ao nosso lado. Para esse caso, eu indicaria um trabalho de auto-perdão para ele e para a mãe, cessar com as brigas e imposições de opinião, porque se até agora não deu certo esse comportamento, não vai ser agora que vai dar, porque isso é um condicionamento familiar, né? Vai se retroalimentando a família, se nutrindo dessa energia, não só os familiares físicos, como os desencarnados, que precisam ser transmutados para a energia do entendimento e da aceitação. Fazer com que os excessos do 10 de ouro sejam substituídos pelo que é necessário e essencial, representado pelo As de ouro de forma leve e gradual. Então, aqueles excessos, gente, se não pode dar 10, dá o que dá aquilo que pode. Porque se vai dar 10 e aquilo vai gerar tamanho atrito e briga, é melhor dar 1 e ser feliz do que ficar dando 10 e viver no inferno da Terra. Manter vivos seus ideais, a pessoa não pode apagar seus ideais, porque senão ela perde o interesse pela vida e acaba morrendo de tristeza. Fazendo uso da energia do As de espada, que são os pensamentos, os desejos, os planos, para conquistar o que deseja. Tá? Com o jogo aberto, no caso, eu trabalharia a energia do perdão através da chama da luz violeta, da entonação da oração do Ho'oponopono, ou da oração do Seishonui, que eu gosto muito, da radiestesia, para poder limpar os excessos. A gente não consegue modificar o caminho de ninguém. Mas esse excesso, essa quantidade que está transbordando, que já está, essa ferida que tá com pus, é a mesma coisa, gente. A gente pega, é a mesma coisa, né? Seria uma enfermeira. Você pega aquela ferida que está com pus, você tira o pus, você tira os bichinhos que estão ali, você limpa, bota o remédio, bota a gases, né? Para que aquela ferida naturalmente feche. Nós não somos responsáveis pelo fechamento da ferida, mas podemos, através da energia do amor, ajudar a esses irmãos para que eles possam fechar suas próprias feridas, tá bom? Com isso, nós encerramos o atendimento, tá bom? Então, meus queridos, hoje foi um exemplo de jogo bem dinâmico, bem bacana, com muitas vertentes. Eu gostaria sobre o mesmo jogo, eu vou primeiro perguntar se alguém ficou com dúvida, tá? Se ficou com dúvida, pode abrir o áudio para perguntar. Não havendo dúvida, eu vou abrir para quem quer comentar sobre o jogo. Alguém gostaria de fazer pergunta? Jaqueline, vou falar. Fala, Jaqueline. Para mim foi a primeira aula, então assim, prestei bastante atenção, mas eu acho que eu preciso ver as outras aulas que você colocou para eu poder chegar nesse nível aí. Mas eu achei assim maravilhoso. O pouco que assim que eu consegui pegar é magnífico. E eu tirei umas cartas para mim aqui, só para acompanhar, né? Legal. E o louco saiu em primeiro.
Oh, que beleza, hein? Então já sabe que essa tarefa que você colocou já tem aí algumas coisas para serem vistas e feitas, né? Vamos fazer o É, seguinte, menino. Jaqueline. Aham. Bate uma foto, Vou. bota em ordem a carta, bate uma foto, Tá, manda para o meu WhatsApp. Se a gente conseguir, eu boto, tá. se conseguir, se você permitir também, né? Lógico. A Claro. gente coloca daqui a pouco a gente coloca para debate isso aí. Tá, Tá? beleza. Vamos lá. Eu tiro Alguém agora e mando pelo teu WhatsApp, é isso? bate a foto, tendo tempo e brecha, a gente Tá. bota para debate. As Alguém minhas quer. cartas não são muito bacanas, não, porque é um tarô antigo que eu tenho, tá? Não, se eu entender, tá bom, né? Então tá. Vou tirar aqui. Vamos lá. Alguém quer falar? Vou deixar, assim fica mais fácil de vocês verem as cartas e a posição. Alguém gostaria de falar sobre o jogo? Ficou todo mundo tímido? Oi, Alessandra. Foi. Bom, na verdade, assim, não tem nem muito o que falar, já que a leitura assim, foi tão profunda, né? Não, mas eu Mas gostaria que você dentro. falasse, por favor, a sua opinião é muito importante para nós. Até porque ela traz um outro leque, Aline. Porque a minha visão ela vai para um caminho, né? E a sua é realmente muito importante para a gente ouvir opiniões de outras pessoas gabaritadas. Pode falar. Então, assim, dentro da. Inicialmente, né, a minha percepção, como o Bobo saiu na primeira colocação, ele tem ainda toda essa fase para ser vivenciada, né? Então, logo em seguida, vem o Sete de Paus, que passa para mim justamente mais um conflito interno. Como o Paus é fogo, é ação, é algo vivo, ele está lutando contra os seus próprios as suas próprias vontades, né? Então seria Legal. muito mais um conflito interno do que ele quer e do que ele deseja e do que pode, envolvendo até eu acho que ali, né, entre as pernas deles, pelo que eu estou conseguindo ver, acho que é um rio, né? É uma fonte, é Uma fonte, uma que fonte, aí uma com nascente, isso aí, alguma coisa assim. isso, que aí a gente pode ligar até com a questão emocional, né? E o que ele sente. Aí, logo em seguida, tem esse conflito com outras pessoas. Então, esse conflito interno dele, dentro do que ele chegou de conclusão ou do que foi enraizado, pode gerar um certo conflito com o lado externo, com outras pessoas, né? Então, pode ser, e continuamos ainda no naipe de fogo, Paulus, opiniões divergentes ou caráteres divergentes, posicionamentos, situações e hierarquias, né? Então, tudo vai gerar um conflito. Até porque a gente vê que as idades aí dos participantes dessa carta são diferentes, né? São. Então, a gente tem até aquela questão do conflito, até pela questão da idade, né? Dos seus valores e tudo mais. Só que esse valor, ele vai ser muito mais bem representado no 10 de ouros. Por quê? Porque como ouros seria os recursos, né? E o valor é um tipo de recurso. Então, nós temos aí bem enraizados dentro dos mais velhos, porque nós temos esse casal nessa carta, bem enraizado o seu pensamento, o seu valor, o que tem como certo e errado. E que eu estou contando essa historinha, estou caminhando, tá? Estou contando a historinha. Vai E lá. no 3 de paus, como tem esse valor anterior, né, enraizado até pelos mais velhos que participam dessa situação, eu entendo que ele foi representado nesse personagem do Três de Paus
como um voltar de novo para si, mas já dentro de uma característica espiritual, porque o Paulo é do plano espiritual e ele olha para frente, né? Então, a primeira imagem que me veio à mente quando eu olhei essa carta foi até de Jesus, quando ele se recolhe no Monte das Oliveiras para entrar em contato com as orientações do alto, né, da espiritualidade. E me veio exatamente essa alusão de que ele, sendo representado pela questão espiritual através do naipe de paus, e ele está ali sozinho, ele está até parecendo um certo... Como é que dá o nome daquela pessoa que... Pastor, né? Então, ele está tentando se encontrar, mas já pegando essa energia espiritual para conseguir sair desse conflito, conseguir ter uma paz interior, conseguir solucionar isso. E, consequentemente, né, na seguida vem o Ás de Ouros, que é um recurso. Um recurso material. Não, espada. Que veio... Ás de espada. Tal. O Ás de Espadas. Que é um recurso mental, né? E vem do ar. É uma nuvenzinha que surge uma mão, né? Então, eu entendo que é justamente essa solicitação feita no período anterior de uma luz, de um acalento, de uma sobrevida, e agora como é que eu vou fazer? Esse recurso sai assim do nada, né? Sai do ar, através de um clareamento mental, que é representado pelo naipe de espada, que tem uma coroa na ponta, né? Que é justamente como se estivesse, toma aqui, ó. Tô te entregando esse esclarecimento, essa saída, essa oportunidade de mudar essa situação. E logo depois vem o pajem de espadas, né, utilizando esse mesmo recurso entregue na carta anterior, mas que talvez corra o risco de utilizar de forma infantilizada, leviana, sem a devida responsabilidade pelo qual ela foi fornecida para solucionar os seus problemas. Então, é como se tivesse desvirtuado aí, dado um outro destino para esse recurso que foi entregue. E eu entendo que a rainha de espadas vem logo em seguida como uma advertência. Tipo, é como se fosse uma mãe realmente chamando a atenção de um filho. Falei assim, olha, você não pode usar esse recurso esse recurso mental, né, de orientação, de ideia que foi proporcionado, você não pode usar isso de forma leviana. Você precisa se centrar, né, no seu trono ali, se centrar na sua posição e usar essa ferramenta que foi disponibilizada, que foi te dada conforme o seu pedido lá no 3 de paus, de uma forma mais coesa, madura, adulta, se impondo. E depois nós temos a carta 7 de copas, que essa 7 de copas, ela também vem como um chamamento, né, para abrir o olho, para não mergulhar em ilusões, porque copas, é emocional, então dentro de todo esse conflito de como eu vou me portar, como eu vou agir, como é que eu vou utilizar essa ferramenta, se desviar do caminho, tendo ilusões, né? Viajar demais, pensar demais, imaginar, sonhar demais, né? Não fincar o seu pé na realidade, não tem que se fazer, ou se entorpecer para fugir dessa realidade e realmente não resolver o problema. E aí a próxima carta é o 9 de paus, que aí eu vejo mais como um trabalhador, né? Como se estivesse ali, tipo, arando uma terra e fosse aquele momento da pausa, fosse o momento do descanso, o momento de parar e pensar na vida, né? Então, o que passa para mim justamente o sentido de ter que continuar trabalhando, né? Em relação à carta anterior, não dá para você ficar sonhando, não dá para você ficar se entorpecendo, tentando fugir de uma situação, de um problema que você precisa resolver. Então, você tem que fincar dentro da sua realidade e trabalhar. E é tudo muito sozinho, né? Tudo é muito individual. Então, o conflito ele é individual, o pedido de ajuda, essa ajuda vem, mas ela vem também individualmente, né? É o AIS, é o primeiro, vem de forma
individual, e tá ele ali na 9 de paus, tentando trabalhar com aquelas informações. E temos o 9 de copas. E esse 9 de copas, copas é o emocional, né? De novo. Então, traz justamente eu percebo que ele está o tempo todo tentando fugir dessa realidade, né? A gente tem ali o paus, que chama ele justamente para ação, para atitude, né? E ele está sempre... Depois vem uma de copas ali tentando tirar ele dessa realidade. E como você bem explicou, de novo, a parte do entorpecimento, né? Através da gula. Então, pode voltar e se desviar desse objetivo. Só que eu entendo que com essa carta 9 de ouros me passa uma posição de vitória, de esse ir e vir dele nesses conflitos, nessas lutas, que é a nossa luta diária, normal, né? Sai vitorioso, porque o 9 pelo que você explicou, o limite, né? Da numerologia dentro do tarô. Então, chegou no auge, no apogeu, e dentro de um naipe de recurso, que é o ouro, e que é uma mulher que parece extremamente sutil, leve, não demonstra nenhum tipo de peso. Então, eu entendo que o futuro vai ser vitorioso se souber trabalhar toda essa questão da fuga que vai vir, o desejo da fuga que vai vir através do seu emocional, com a carta de 9 de copas e 7 de copas. Então, se ele conseguir se manter com o pé firme, representado através dos naipes de paus, com seu mental determinado e conectado, representado através da espada, ele vai sair vitorioso. E que, concluindo essa caminhada dele, ele definitivamente ele vai precisar abandonar essas suas mágoas, essas suas vontades de mergulhar no entorpecimento, deixar para trás e seguir a vida e caminhar. A noite vira dia, né? Então, essa justamente aí volta lá no bobo que está na parte diurna. Então, ele passou por esse período negro, conturbado, escuro, mas ele caminha para a luz, caminha para um novo recomeço. Gostei da sua visão. Gostei muito da sua visão, né? Gostei desse seu fechamento do caminhar para a luz. Adorei mesmo. Achei um fechamento bem bacana. E me chamou a atenção essa sua percepção, me chamou a atenção que das 13 cartas, só 2 estão sentados. Só 2 personagens estão sentados, né? Que é a rainha e que é o 9 de copas. Os outros personagens estão todos em pé, né? Então, em pé. A gente não tem uma carta. As 3 cartas que representam o trabalho, a gente não tem aqui, que é o carro, o 3 de ouros e o 8 de ouros. A gente não tem nenhuma das 3 cartas aqui. Mas as cartas estão em movimento, né? Elas estão em áreas ao ar livre, mostrando algum tipo de movimento, algum tipo de interação, de ação, né? E isso é legal, né? Legal essa tua colocação, né? Porque ele traz essa ideia de que, pela sua leitura, de que a solução desse conflito se dá através da ação. Da ação, né? Não adianta ficar chorando leite derramado, tem de ir e fazer. O 9 de ouros, eu colocaria como, nessa sua colocação, como uma demonstração, né? De recursos, né? Ele está afiançando que ele tem os recursos necessários para fazer a tarefa. Lembrando que essas cartas, você leu perfeitamente na sequência. Tá tudo certinho. Mas essas cartas, elas podem estar todas elas na mesma posição. Elas podem estar uma em cima da outra, tudo na posição
na segunda posição. Elas podem estar todas interagindo, né? Elas interagem entre si e interagem com o consulente de uma forma cíclica, né? Lembra da exemplo das esfera, elas estão entre si interagindo. Então, esse recurso que ele está aqui na penúltima carta é um recurso que o consulente precisa acionar lá no 7 de paus, quando ele tiver os conflitos internos que você trouxe, para ele reconhecer que ele não precisa temer, porque ele tem recurso interno dele, né? Ele tem o recurso que o As de Espada traz para ele. Ele tem a sabedoria da Rainha de Espada, né? Ele tem os sonhos que ele quer concretizar no 7 de copas. E mesmo ele capinhando, né, na noite, né? Tinha uma frase lá do Game of Thrones, né? Que é a noite... It's coming. Então ele tem lá, né? Vai vir o dia ali depois, por mais longo que possa ser a noite, vai vir o sol no dia seguinte. Foi show de bola, adorei a sua leitura, realmente foi muito boa mesmo. Gostaria de perguntar para os meus coleguinhas, as minhas coleguinhas, se alguém mais quer fazer alguma colocação com o jogo posto. Lembrando, gente, não existe visão, assim, todas as visões estão corretas, porque a gente, quando faz uma leitura do tarô, nós pegamos faixas de vibração, né? Faixas de vibração. E não existe faixa mais alta ou mais baixa, são faixas, é igual o arco-íris, tá certo? Um pegou o amarelo, outro pegou o vermelho, outro pegou o laranja, outro pegou entre o laranja e o vermelho, e tá tudo certo. Tá bom? Todas as leituras estão corretas. Como isso aqui é uma questão mais de um bate-bola e uma troca de experiência, vale a experiência para a gente aprender junto. Alguém quer fazer algum comentário? Rai? Oi. Fazer igual o professor, né, cara? Ele pergunta sempre para o aluno, né? Aí todo mundo finge, olha para o lado, tipo assim, eu não, e chega lá o professor, chama os nomes, né, cara? É isso aí. É só uma parada que eu percebi também, que vocês estão falando sobre recursos e um conflito parecia emocional junto com agir, né? E a carta do 9 de copas, E olha que eu nem é o falei. mesmo, a carta do 9 de copas é o mesmo número que o 9 de ouros, então meio que, por mais que tenha esse conflito emocional que parece existir, né? Essas questões emocionais também tem tipo, a mesma quantidade de recursos para vencer isso, sabe? Eu senti isso. Exatamente. E nós temos 3 noves, né? Colados, né? Que são o 9 de paus, 9 de copas e o 9 de ouros, né? Esse jogo dá para fazer uma análise, uma leitura dele sobre várias formas diferentes, né? Ele é um jogo muito rico, porque nós temos três naipes diferentes com o mesmo número colado. Olha como está sobressaindo a energia do 9. Eu não falei no briefing, né? Mas olha como a energia do 9 está sobressaindo dentro dessa relação. O quanto que é importante, o quanto que já está saturado essa relação, ou podemos ver de outra forma, o quanto que existe de potencial para ser alcançado nessa relação, o quanto de recurso essa pessoa já tem, porque ele chegou no clímax das energias de 3 arcanos, que é o arcano de paus, que fala do relacionamento. Paus, gente, vai ser aquela pessoa que tem uma excelente lábia, vai ser aquela pessoa que te convence a fazer alguma coisa, aquela pessoa é o líder afetivo. O paus é o líder que você faz aquilo porque você se reconhece, você quer ser aquela pessoa. É aquele coleguinha que a gente que fala assim, caramba, eu queria ser igual fulaninho, pá. É aquele intelectual que a gente gostaria de ser. Olha só, ele tem esse recurso de levar essa relação com a mãe de uma forma a ser inspirado
da mãe olhar e falar assim, caramba, tenho orgulho desse filho que eu botei no mundo. O 9 de copas, ele vai trazer a mesma energia que o do 9, mas já de uma parte afetiva, efetivamente afetiva, né? Estou falando de cardíaco, né? Do amor, né? Daquele sentimento, que bate no chakra cardíaco. E o 9 de ouros vai falar dos recursos. O recurso é qualquer coisa que a gente tem, é o conhecimento, a sabedoria, é o jogo de cintura, é a lábia, é qualquer coisa que seja que nós tenhamos donos, né? Vai estar falando ali. A única carta que não saiu o 9 foi espadas, e é muito bom, porque o 9 de espadas traria uma energia do conflito. E aí você vê que o aprendizado e o objetivo não é o conflito, né? O que mais? Marcela? Oi, Quer fazer olha, uma colocação? eu, eu, eu tô meio perdida aqui ainda nas cartas. Tô mais para prestar atenção. Tô meia perdida nessas 78 cartas, que são os arcanos menores, né? Não, os menores são 56 e os maiores 22. É, Tudo bem, aí faz eu parte. tô meio perdida nessas aí ainda. Não tenho o que falar aí, não. Eu tô mais prestando Tudo bem. atenção. Cláudia, quer colocar para a gente poder encerrar? Eu achei bem legal. Tá dando para ouvir? Tá. Tá? A colocação ali, eu tinha, perdão, percebido que, no caso, o pajem de espadas tá de costas para a rainha de espadas, né? Legal. Ou seja, não tá uma carta frente para o outro por um conflito direto, né? Como se tivesse um ignorando o outro, né? De alguma forma. Achei que poderia ser essa também uma interpretação. E achei bastante interessante na colocação da Aline os recursos, né, que aparecem aí, o 9 para mim, no 9 de pau são os recursos da experiência de vida, né, que a pessoa já acumulou e também do trabalho, não só físico como espiritual, do recurso de copas, no 9 de copas, de ter essa emoção dentro de si para poder trabalhar e colocar para fora, e da conquista do 9 de ouros, né? De como se a pessoa já tivesse realmente todas essas experiências e aprendizados, e não só recurso material, mas com recurso também de colheita da vida, né? E poder usar isso tudo em prática nessa situação. Foi isso que eu achei bastante interessante. E gostei muito do fechamento que a Aline colocou, né? A partir do momento que conseguir superar isso tudo, as emoções vão ficar para trás e começa-se um novo ciclo. É Também, isso. eu gostei muito do fechamento da Aline. Achei bem bacana. Parabéns aí, Aline. Isso aí, ganhar a estrelinha, Aline. Tá ótimo. Gostei mesmo. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa para a gente poder trabalhar sobre esse exemplo? Não, meus coleguinhas tímidos. Então tá bom. Então, eu agradeço a... Vamos estar encerrando esse vídeo, essa gravação, e eu vou abrir uma outra gravação com um exemplo que eu recebi pelo WhatsApp. Vou montar aqui rapidinho e vou botar para a gente poder discutir ainda. E eu vou fazer uma outra postagem dessa discussão, tá bom? Agradeço aí essa oportunidade. Se vocês tiverem algum comentário, se vocês quiserem comentar alguma coisa que ficaram com vergonha de falar no áudio, por favor, quando eu postar o vídeo, coloca lá nos comentários, escreve o que vocês acharam, se tiver alguma dúvida, e vamos trocando, tá bom? Muito obrigado. E essa parte